Pessoal, eu vou começar aqui a aula, no final eu tiro as dúvidas, tá? Essa aula, na verdade, foi baseada em algumas dúvidas, alguns anseios, né? Principalmente dos cursos de roteiro e dos cursos de cinema e audiovisual. Então, a gente bolou essa aula sobre criatividade, que é uma coisa que quando tratam assim, sobre a criatividade, sempre, nunca entram muito realmente em coisas efetivas de em que etapa você está do teu conhecimento em relação à criatividade, como realmente é a criatividade, como deve ser, como você pode buscar o teu melhor modo de criatividade, tá? Então essa aula tem esse tema, tá? Um tema super gostoso, só que também é um pouco complexo, tá? Mas prometo que também em alguns próximos, eu quero na próxima semana falar sobre chroma key. E aí eu acho que vai ser um tema muito bacana. Tá? Mas hoje vamos falar sobre a criatividade. Acredito que vai ajudar todos os cursos da escola, tá? Mas ela foi planejada inicialmente para acompanhar os alunos principalmente de roteiro e de cinema e audiovisual. Porém, efeitos especiais e edição também podem aproveitar esses conhecimentos de uma forma muito boa. Tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela então e vou começar. No final do encontro, abre espaço para perguntas e a gente tira dúvidas. Assim como a outra aula, não a anterior, né, que foi com o Gabriel, mas assim como a aula de imersão do espectador, essa é uma aula um pouquinho pesada, tá? Então, assim, novamente, tem algumas aulas que você consegue ver, assim, né, no celular e tal, né, eu mesmo fazia isso, mas essa, assim, pra você não perder o fio da meada, sugiro que você deixe aí essa uma horinha o celular de lado, se concentre aqui nesse conteúdo que eu acho que vai te ajudar bastante em alguns processos, tá? Estão vendo a minha tela aí? Podem mandar um ok aí no chat ou abrir o microfone. Assim. Show de bola. Então vamos começar aqui com... Então, o tema é como desenvolver a criatividade na realização de cinema e audiovisual, tá? Deixa eu só abrir um pouco aqui no modo tela cheia, pronto, tá? É engraçado porque geralmente a gente tem uma ideia de criatividade e enquanto a gente está no nosso mundo, a gente costuma se auto-identificar como muito criativo. Os problemas que acontecem são quando a gente começa a ir para o mundo. Aí você pode perceber que, às vezes, uma ideia sua, em um meio pode ser muito criativa, no outro meio pode passar desapercebida, e até no outro meio pode ser muito ruim, né? Tem essas... Então, por que isso acontece? Nessa conversa de hoje, você vai entender por que isso acontece, e até é natural acontecer, tá? A gente tem uma ideia de que a criatividade é um céu sem limites, né? A gente talvez aprenda desde criança, né? A criatividade não tem limites, né? Quando a gente parte aplica, né, a criatividade no mundo dos negócios, digamos assim, tratando aí o audiovisual como um negócio, como o cinema, a realização de roteiro, efeitos especiais como um negócio, a gente vai tratar da resolução de problemas. Tá? Essa resolução de problemas, você pode ter aí, quando sai inclusive desse meio, né, do audiovisual, entra no meio do seu dia a dia, você vai ter soluções que podem ser criativas ou não. Por exemplo, um problema aqui, né? Eu preciso buscar minha filha na escola. Para buscar minha filha na escola, eu posso fazer isso de várias formas, né? Eu posso, por exemplo, né, pegar um Uber, eu posso pegar, eu não sei se na região de vocês, aí como tem gente de diferentes locais do país, mas se tem Uber, né? Aqui tem Uber, por exemplo. Posso pegar o Uber, eu posso comprar um carro só para pegar minha filha? Posso, né? Eu posso comprar uma Ferrari só para pegar minha filha? Posso também. Posso ir caminhando? Também posso, né? Então tem diversas soluções para o mesmo problema. Em alguns meios, de repente para alguém que é muito rico, né? Pô, comprar uma BMW para pegar minha filha pode ser uma coisa tranquila, né? Mas de repente para a pessoa que de repente não tem o poder aquisitivo para comprar uma BMW, de repente, né, comprar uma BMW para buscar minha filha pode ser uma coisa fora do normal, né? Então melhor ir a pé. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a criatividade não é um céu sem limites. E aí vou te mostrar aqui alguns padrões, alguns caminhos para entender como essa criatividade, como tua mente ela se torna uma mente criativa com o tempo e que fatores estão envolvidos nessa criatividade, né?
Então a primeira coisa que você já entende é o meio, né? Então eu preciso buscar minha filha na escola. Então, beleza, eu vou de carro, escolhi de carro, escolhi a pé, né? Aí, de repente, um outro problema, né? Eu preciso de uma história para o meu filme. Então, pô, geralmente, o que eu botaria já de cara no meu filho, né? Meu filme, tiros e explosões, sangue, uma coisa meio trash, já botaria isso, tá? Se você me pergunta, né? Como a gente resolve esse problema? Beleza. Então, dei algumas soluções. Porém, se a gente colocar aqui, né, que eu preciso buscar minha filha, disse o homem antes de morrer, então já não teria, a minha solução já não seria a melhor solução para esse problema. Tá? Porque o cara ele vai morrer, então não tem como ir a pé, não tem como ir de carro, não tem como ir de Uber, não tem como. E preciso de uma história para um filme, da mesma forma, né? Eu vou colocar tiro, explosão, mas disse um padre. Então não tem como, né? Não encaixa com o público. Então você de cara já entende que para a tua criatividade ter um terreno fértil, ela vai depender de coisas que não apenas uma mente com ideias no qual o céu nem o céu é o limite, né? Nem o céu é o limite. Isso não vai acontecer. E nesse decorrer do caminho, eu estou me colocando agora na posição de aluno, né? Alguns processos, tá? Nesse processo de criatividade, de você colocar ideias novas, de você trazer novas visões, alguns processos eles vão ser até certo ponto solitários, tá? Por quê? Se você traz uma ideia nova, ninguém entende ainda essa ideia nova. Vamos pensar no cara do Bill Gates, né? Quando veio aí o computador e tal, todo mundo achava que ele era meio maluco, né? Também, enfim, é uma ideia nova, estava nascendo, né? Então ele foi um processo solitário até certo ponto, até as pessoas entenderem a capacidade analítica dele, a capacidade de realização dele foi solitário até certo ponto. E aí é uma autodescoberta, né? Porque ela envolve você ter confiança em você para depois as outras pessoas terem essa confiança em você. Eu lá em 2014, eu lembro que eu estava fazendo especialização ainda, mas todo mundo na faculdade ia ter que produzir um filme, e aí eu falei assim, eu quero produzir um pós-apocalíptico, né? Um curta-metragem pós-apocalíptico. Então, na época foi absurdo se pensar nisso, né? Porque a gente geralmente era o drama, né, que as pessoas faziam na universidade mesmo, né? Mas eu sabia que eu conseguiria fazer, né? Inclusive foi uma das primeiras aparições do Christian Malheiros, que faz o Sintonia, foi nesse filme específico. Então, eu comecei com uma ideia um pouco solitária, fazendo roteiro, fazendo direção, depois aí tinha um rapaz do grupo, né, no nosso grupo, ele comprou a ideia, porque ele já me conhecia de um tempo, ele tinha feito graduação comigo, já sabia que eu fazia as coisas, e ele então juntou comigo. E algumas pessoas do grupo começaram a desconfiar, pô, não vai dar certo, é muito... Aí no final, o que aconteceu? É uma autodescoberta que você começa sozinho, as pessoas vão comprando tua ideia, em algum momento está o grupo todo comprando a tua ideia, em algum momento tá as pessoas da classe comprando a ideia, aí você vai ampliando e ampliando e ampliando. Então você nesse processo tem que entender que vai depender muito do meio que você está. Só que se você tiver alguma ideia que você considera muito boa, assim como o criador do Homem-Aranha, né, que ele levou a ideia do herói Homem-Aranha, que era um jovem, enfim, que subia nas paredes e tal. Quando ele entregou essa ideia, as pessoas os produtores não queriam realizar. Depois de um tempo que ele convenceu as pessoas. Então, o teu processo para ideias que você julgue novas, eles vão ser um pouco solitários. Só que há um limite para que essas ideias se tornem realmente inovadoras, tá? Porque você vai perceber que dependendo do meio que você está, algumas ideias elas vão ser viagem demais. Eu vou chamar de viagens demais. É um termo que eu estou usando aqui como viagem demais, tá? Então, o que eu quero dizer assim, as tuas ideias, a tua criatividade, ela acontece, você tem as ideias, vai depender de como você realiza a tua autodescoberta. Alguns processos, até certo ponto, serão solitários, sim, quando você tem algo que realmente tem grande valor. A tua caminhada até começar a expansão dessa tua ideia, ela é até certo ponto solitária. Depois as pessoas que têm a ver com essa tua descoberta, que tem a ver com o teu modo de produzir, elas vão começar a se juntar com você gradativamente, tá? Então tudo que é novo acaba sendo assim. Aí, novamente, alguns sonhos você sonha sozinho. Você começa realizando sozinho.
esses elementos desse conteúdo, eles vão te ajudar a te dar clareza sobre isso. Para quê? Para que você não passe do ponto do viagem demais e ao mesmo tempo consiga perceber que a tua ideia é uma ideia que traz uma certa inovação, traz uma certa criatividade. Por isso que eu até pedi no começo, assim, ó, deixa o celular do lado, porque é um conteúdo um pouco mais pesado, tá? Eu vou te dar elementos para realmente você fazer esse julgamento, porque a criatividade ela é assim, ela é linda, porque você, na tua mente não tem limites. Só que no mercado, no cinema, aí tem limites. Diferente de um livro, por exemplo, né? Num livro não tem limites, né? Você pode escrever o que você quiser lá, né? As ideias, mas no cinema tem, tá? Cinema e no audiovisual. Fiz aqui um gráfico de criatividade, tá? A gente traçar aqui uma linha, tá? De 0 a 10, na verdade, não de 10 a 109, tá? Uma reta, né? Na vertical, no qual 0 é aquela ideia que é muito ruim e 10 é aquela ideia que é muito boa, né? E ao mesmo tempo, uma reta na horizontal que traz a viabilidade, tanto física quanto financeira. Quer dizer, aquela viabilidade que eu sei fazer, eu consigo fazer e eu tenho dinheiro para fazer. Então são duas coisas muito importantes. E com essa ideia, ela vai ter uma ligação muito grande com o eu sei fazer e com o eu consigo fazer financeiramente. Então, geralmente, eu considero que essa zona aqui, ó, mais ou menos entre, né, pegando valores aqui, né, essa zona aqui da ideia do 3, 4 para cima, tudo que está em amarelo para você, eu vou compartilhar com vocês depois desse slide, é uma zona que, ó, você consegue fazer, mas é um sinal de atenção, né? Tem uma atenção em relação a isso. A ideia é boa, tá? Não é um 10, mas é boa. A ideia não precisa ser um 10, tá? E a viabilidade financeira, ok, eu tenho uma grana para fazer essa ideia que não é tão boa. Ok, o produto pode dar certo assim, precisa ter alguns pontos de atenção. É claro, aqui é uma ideia, a gente está falando muito mais de criatividade. Agora a gente pergunta, né, o que define, vamos ser pontuais agora, quero trazer coisas pontuais para vocês, o que define uma boa ideia, ou quem? Né? Eu considero 3 coisas que a gente vai desmembrar em mais, para que você entenda isso e o que vai definir essa boa ideia. A primeira coisa é o referencial, segunda coisa é o contexto e a terceira coisa é a viabilidade. Eu vou desmembrar isso agora, para te dar exemplos também, né? O referencial. Cara, para os seus amigos, não sei se vocês são né, de repente vocês gostam de uma vida aí de academia, de saúde, eu fui obrigado a gostar disso, tá? Eu ganhei um tempo atrás uma intolerância à lactose, por exemplo, então fui obrigado a mudar muita coisa na alimentação. Para alguns amigos, né, não só em relação ao leite, tá? Vou citar o leite aqui, para alguns amigos tomar leite é uma boa ideia, no café da manhã com chocolate. Para mim não é, não dá para mim, tá? Então, para alguns amigos também, tomar um refrigerante é uma boa ideia, né? A qualquer momento. Para os atletas, aqueles, né, que competem realmente profissionalmente, não é. Eu acredito que nunca é uma boa ideia, tá? Então, o que importa aqui não é o refrigerante em si, mas esse refrigerante para quem que é bom. Então, é o referencial. Para a gente trazer isso para o cinema, o referencial é igual ao público. É quem vai consumir realmente o teu produto, tá? Então, novamente, se você vai fazer um romance e vai colocar um monte de gente, né, jorrando, eu sempre cito esse exemplo, mas é o mais claro para mim, é o que ajuda você a entender melhor. Um monte de sangue jorrando e tal, esse não é o público para isso. Então, vai ser uma ideia ruim para esse público, né? Ao mesmo tempo, se colocar, né, as pessoas aí sendo, né, acontecendo as cenas aí de ação, com sangue jorrando pro trash, por exemplo, pô, tá encaixado. Aí tem outras coisas que vão fazer essa ideia ser uma ideia criativa, tá? Mas a gente vai chegar lá, tá? Então aqui, primeira coisa, referencial pra gente no cinema é o público, tá? O contexto. Aí é uma pergunta, eu quero que vocês reflitam também sobre isso e respondam essa pergunta internamente. Até o final desse nosso encontro, vocês vão estar respondendo de uma maneira melhor essas questões. Extraterrestres em romance é viagem ou muita criatividade? Já comentei com vocês em outros momentos que os gêneros eles se hibridizam muitas vezes, só que existe aí um gênero principal, digamos assim. Tá? Então, será que extraterrestre em romance é viagem ou muita criatividade? Fantasmas em trash é viagem ou muita criatividade? O trash ele já permite isso. Repare o seguinte, o contexto ele tem uma ligação aí com o gênero, né? Então,
existe ainda uma predisposição do espectador em consumir aquele gênero. Então, Fantasma em trash é uma viagem ou muita criatividade? Extraterrestres em trash é viagem ou muita criatividade? Vocês vão responder sozinhos até o final desse encontro. Outra coisa, né? Alguém te pede para fazer um comercial, de repente, para passar na televisão. Aí você tem a ideia, ó, criatividade sem limites. Vou fazer um longa-metragem, vou colocar no comercial. É muita viagem ou muita criatividade? Esse, com certeza, você já deve saber que é muita viagem, porque um longa-metragem não cabe no tempo do tipo do produto. Então, assim, em relação ao contexto, o que ele quer dizer para a gente do cinema e do audiovisual? É o gênero e tipo de produto. Então a gente entende já que para a criatividade acontecer, você precisa entender o público, você precisa entender os gêneros e os tipos de produto. Tudo isso você entendendo no teu discurso e na tua certeza de realizar os teus produtos, mesmo que sejam diferentes, você vai ter uma base muito melhor, até para colocar a ideia de pé e trazer pessoas que realmente acreditem nela. E a viabilidade. São dois tipos de viabilidade que eu coloco aqui, a viabilidade financeira e a viabilidade em relação ao conhecimento para realizar, né? Então, alguns exemplos, né? Em relação ao conhecimento. Eu quero fazer cenas com tiros e explosões, mas não sei fazer. Você vai precisar aprender a fazer, então, né? Se você não sabe e você quiser fazer, você até pode, mas você vai ver que às vezes não vai dar muita liga, não vai ficar muito bom, às vezes não vai nem rolar, às vezes. Então, você precisa do conhecimento para tornar essa ideia viável. Ou pelo menos entender como acontece essa viabilidade, mesmo se você não for fazer o efeito, mas está escrevendo o roteiro, por exemplo, você vai ter que entender como acontece para saber se para aquele teu projeto ele vai poder acontecer com a mão de obra que você tem em volta, tá? Com a direção, com os atores, enfim. E a viabilidade financeira. Eu quero gravar nos Estados Unidos, mas só tenho R$1.000. Não dá, né? Não dá. Acho que não custa nem a passagem, né? Então você precisa ter esse conhecimento em relação também à viabilidade financeira. Com o tempo, você vai perceber que tudo isso, todas essas informações, depois de um tempo você realizando, fazendo, elas vêm muito fácil na tua mente. Mas eu vou te falar lá pro final por que isso acontece e como você pode aumentar essa tua capacidade analítica de uma forma mais rápida, a ponto de você, de repente, no edital, que ele fala assim, edital é R$100.000, vou escrever um roteiro para esse edital, você já vai saber a ideia. Vou citar, inclusive, um exemplo. Ó, teve um edital para o SESI, que a gente se inscreveu, e nesse edital falava assim, era R$100.000. De repente, para você parece muito, mas na verdade, quando você vai produzir, cara, 2, 3 diárias que dá para fazer uma coisa realmente diferente, né? E aí, né, no roteiro, eu coloquei lá uma cena final, quase final, com os personagens submersos na água, né? E aí, né, aí imaginei, pô, essa cena vai... Nunca fiz uma cena assim, né, como diretor. Falei assim, pô, essa cena aqui, eu acho que dá pra fazer. Eu comecei o roteiro assim, eu acho que dá pra fazer. Vou escrever até o final, quando eu for levantar os custos, eu vejo se realmente dá pra fazer. Né? Porque é uma cena submersa, peguei uma referência que tinha, né, de um comercial que acontecia debaixo d'água. E aí comecei, né, a fazer. Eu falei assim, cara, vai fugir. Não, nem vai fugir, eu falei assim, pode fugir do orçamento. Aí eu pensei, pode fugir do orçamento. Eu estou fazendo o roteiro, eu vou fazer a direção. Pode fugir do orçamento. Não vou arriscar. O que eu fiz? Modifiquei a ideia da água, né, eles submersos na água, eles envoltos aí por uma fumaça. Cara, aí dá para fazer. Não deu para fazer o perfeito que eu queria, né? As pessoas submersas na água e tal, né? Como se fosse uma morte, mas no final é uma romantização de uma morte. Cara, eu preferi mudar, porque a viabilidade financeira ela moldou, é claro, primeira coisa, os R$100.000 moldaram a minha criatividade, sabendo que ia ter toda a equipe para fazer os pagamentos, e depois a parte que eu imaginei essa cena como uma cena arriscada em relação à parte financeira, tá? Porque às vezes, pode ser que, de repente, um ator ele não saiba nadar, fique muito inseguro, ia precisar de mergulhador lá na piscina, né, que a gente ia fazer, por quê? Porque podia ter algum problema em relação a alguém passar mal, eu tinha que ter isso é dinheiro, então R$100.000 para essa obra não ia adiantar, tá? Então assim, a viabilidade financeira é uma coisa importante que vai moldar e quando acontece o problema, a criatividade ela vem
para resolver esses problemas. Quando a gente coloca uma ideia criativa, vamos colocar aqui esse retângulo, tá? A execução está no meio e eu vou analisar sempre para saber se a minha ideia está num campo criativo ou no campo da viagem. Eu vou sempre analisar essas 4 coisas. Coloquei aqui como modo de simplificar para você, tá? Primeira coisa, o público. Para quem eu estou fazendo isso? Essa ideia, eu estou fazendo um trash no romance? Não. Então beleza. Ele tem coerência. Então ele está num campo que é num campo no qual a minha criatividade pode agir e não vai soar como uma grande viagem. Segundo, conhecimento. Eu tenho conhecimento para fazer essa proposta, tanto na escrita quanto na execução. Financeiro. Ele está dentro do que pode ser feito com um orçamento? Eu vou citar exemplos de alguns filmes já, tá? Que vão envolver para a gente aplicar isso em filmes, para vocês terem uma percepção cada vez mais clara. O financeiro. E por último, gênero e tipo de produto. Porque, novamente, não dá para colocar cenas muito trashes em um romance. O público não vai dar uma liga boa. E aí essa criatividade ela vai soar como uma viagem que não deu certo. Quando a gente fala aqui dessa parte de gênero e tipo de produto, ela acaba sendo uma área, vou pontuar agora, hein, uma área muito interessante para você pontuar para a ação da tua criatividade. Essa área específica. Porque a gente já falou outras vezes, é um período que, lá desde o começo do cinema, né, a gente começa com cinema com ações muito simplórias, muito simples, tá? E naquela época, no nascimento do cinema, eram ações que eram, né, espetaculares, né? Um trem vindo em direção à tela, tá? Ok? No decorrer do tempo, esses gêneros eles vão acontecendo e precisam se misturar para que muitas vezes não morram gêneros, né? Por exemplo. E dentro disso, existe uma grande oportunidade quando você pensa em unir diferentes gêneros ou até tipos de produtos, tá? Vou citar aqui misturas que não são oficiais, quer dizer, pelo menos uma assim, não é oficial, mas eu chamei assim porque foi uma descoberta minha quando eu fui analisar lá o cinema catástrofe da década de 80 e 90. Filmes de boletim. O que é o filme de boletim? Cara, eu achei fantástico. Tinha um público porque é um telefilme, então passava na televisão estadunidense, passava na TV. Ele começava com um repórter falando sobre alguma coisa, as reportagens do dia, e em algum momento acontecia um perigo de bomba atômica que poderia explodir naquele país, tá? Então aquele público definido estadunidense, que já tinha um medo, porque naquele momento acontecia a Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? São tensões entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética em relação a uma possível guerra atômica. Então estava todo mundo tenso lá. Tava todo mundo tenso. Então eles começaram a lançar esses filmes de boletim, que eram assim, basicamente um apresentador, de repente vinha uma notícia que podia acontecer uma explosão de bomba, e aí esse repórter, né, esse âncora, o âncora interno, né? Acho que é. O âncora interno, ele começava a se comunicar e a história acontecia desse jeito. As tensões aconteciam entre uma possível explosão de bomba, né, ou algumas hibridizações que aconteciam, essa comunicação, e aí criavam as tensões e o filme se fazia. Cara, eu achei muito criativo. Tinha um público, né, tinha um orçamento que não era um orçamento que ia estourar por um telefilme, tinha conhecimento, eles sabiam como fazer, né, e tinha a questão do gênero que eles começavam a hibridizar. Filmes catástrofe com essa questão do boletim. Então eles pegavam um tipo de produto diferente, misturaram com um gênero. Cara, eu achei muito criativo. Tá? Na aula de você tem alguma aula sobre cinema catástrofe que eu aponto alguns filmes de boletim lá, tá? Dentro dos cursos. Então vocês podem dar uma olhada lá. Eu tive que assistir um monte de filme catástrofe para poder fazer um recorte bom. Cara, eu achei fantástico. Eu achei uma solução criativa. O falso documentário também, né? Pô, tem o formato do documentário que ele te faz crer que aquilo realmente é um documentário, só que no final é um falso documentário. Cara, é brincar com a expectativa. Eu lembro que eu fiz com a minha cunhada. Minha cunhada não, perdão, minha enteada. Eu falei pra ela assim, olha, sereias existem. Existe um falso documentário chamado Sereias, que é com Zangief, se eu não me engano, Zangief.
É o cara que fez, um cara que fez Se Beber Não Case. E aí ele é como se fosse um cara, né, que fez os avistamentos também das sereias. E, cara, eu falei pra ela assim, meu, sereia existe. Pode ver que tem um filme. Tinha um filme no YouTube e ela assistiu. Aí foi lá, contou pro pai. Aí depois o pai me entregou. Ela falou assim, pô, ele tá brincando com você. Mas, cara, fantástico, porque ela acreditou durante uma semana que as sereias existiam. Na verdade, até hoje eu falo, cara, pode até ser um falso documentário, mas quem disse que não existem, né? É fantástico. A imaginação, a criatividade da criança também é fantástica. A gente tem que realmente colocar fogo nisso para que realmente tenha boas chamas. Assim como o Papai Noel, né? Uma coisa linda, infantil. Minha filha até hoje não tem 4 anos, né? Mas acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Oh, beleza, né? Vamos passar agora lá pro Kill Bill, por exemplo. Kill Bill, né? Filme do Quentin Tarantino. Cara, ele vai misturar lá filmes de Kung Fu com Western. Teve aí volume 1 e volume 2 Kill Bill. Então, como é que você percebe no Kill Bill filmes de Kung Fu? Cara, nas lutas que tem lá. E o Western, cara, muito nas trilhas sonoras deles, cara. Então é fantástico. Então, essa é uma camada que a tua criatividade pode agir muito em como você hibridiza, porque você pensa comigo, já é um processo natural. Você vai misturar os diferentes tipos de gênero, tipos de produto. Cara, revisita algumas coisas que vai te ajudar nisso, mas eu também vou falar um pouco mais disso um pouco mais à frente, os modos mais pontuais de você exercitar a tua criatividade. E a questão do público, né? Como é que você lidar com o público, a tua criatividade está agindo também. Vou pegar o exemplo da Marvel e The Walking Dead, por exemplo. Já falei isso outras vezes, é a questão transmídia. O que eles fazem? Né? Eles pegam um público lá do Capitão América, pegam um público lá do Homem de Ferro, pegam um público do Hulk, né? Então trabalham em cada filme, né? Um público diferente. Em algum momento eles vão juntar todos em um filme, ou pega de repente em Capitão América Guerra Civil, que aparece lá o Capitão América e o Homem de Ferro, e o Avengers lá no final, que estão todos juntos. O que isso dá para quem produz, né? Claro que eu estou falando uma ideia que é tipicamente estadunidense, mas por que não você? Por que isso não pode ser uma porta para que você comece a trabalhar? Essa questão transmídia existe, se não me engano, o Diário de um Banana, é para um público infanto-juvenil. Existe o livro lá, Diário do Banana, e aí eles fizeram também o filme, né, Diário do Banana. Pô, é transmídia também. Então tá vindo de um espaço da leitura para o espaço dos filmes também. Harry Potter também, né, Senhor dos Anéis também, por exemplo, né. E aí, esses personagens, é claro que eu tô primeiro nessa parte transmídia, tá? Que um tá em uma mídia diferente e a história ela continua, se expande em outra mídia. Mas esses personagens podem sim começar a aparecer junto com o outro. Eu já falei sobre transmídia em outra aula, já citei até exemplos de novelas brasileiras que fizeram essa questão. Não sei se vocês lembram do personagem Jamanta, que era da Belíssima, e foi uma outra novela que eu não vou lembrar agora. Mas ele apareceu nas 2 novelas. Então ele teve uma aparição numa segunda novela também. Agora, vamos pensar nessa criatividade em três blocos de criação que você precisa, que toda a produção passa, né? Não toda a produção, porque nem toda a produção lida com efeitos especiais, mas eu vou colocar aqui porque é uma escola de efeitos especiais, então tem que colocar aqui efeitos especiais, tá? O roteiro, a direção e os efeitos especiais. Nessa relação, existe uma relação de subordinação, entre aspas. Por quê? Quem cria a ideia é o roteiro. O diretor, ele precisa seguir essa base do roteiro, ele está subordinado aqui ao roteiro. E o cara dos efeitos especiais, ou a pessoa que lida com os efeitos especiais, ela está subordinada à direção. Nesse processo, a criatividade, o céu não é o limite. Quem lima a criatividade são as camadas cada vez mais superiores. Então, em relação aos efeitos especiais, quem define as bordas é a direção. A direção que define as bordas é o roteiro, digamos assim, que é a história em si. Então existe uma relação de subordinação. Agora vamos conversar como em cada uma das áreas essa criatividade, a ideia criativa, ela pode acontecer primeiro com o roteiro, né? Então, quando você vai escrever, né? Isso eu vou pegar com vocês para falar assim pontualmente, gente. A gente quando vai escrever, até teve o Léo que a gente conversou aqui há 3 encontros atrás, ou 2, que ele era um parecerista de alguns editais. Eu acho muito bom você escrever não apenas um roteiro, mas um projeto, né? Um projeto e muitas vezes para um edital. E
quando você vai escrever para o edital, você precisa definir já para o parecerista o teu público. É o que eu falei até agora, estou aplicando agora o que eu comentei até agora, né? O teu público. Porque se não definir, o parecerista vai olhar e falar assim, ó, não tem muito nexo não dá para executar essa ideia aqui não. Então você precisa definir o teu público. Se você vai escrever para quem? E aí, dentro disso, se for para um edital, o edital é de 100 mil, é de 4 milhões, se for um longa-metragem, geralmente o PROAC foi de 4 milhões o último. Você vai ter que ter esses conhecimentos até para você escrever, né, o roteiro, tá, dentro de uma equipe para ele realmente ser executável, vai ter que entender, pô, dá para fazer tiro e explosão? Dá, vai sair quanto mais ou menos, né? Conforme você faz e você entende e você busca o conhecimento e entende a viabilidade financeira, mais vai ficar claro para você escrever e até ter essas respostas de uma forma mais rápida para escrever um projeto e um roteiro que realmente vai estar coerente com a realidade a qual você está aplicando esse projeto, tá? Mesma coisa, gênero e tipo de produto. Você vai ter que falar no edital, né? Escrever, na verdade, no edital qual o gênero que você está tratando. Você não vai tirar do nada. Geralmente, quando eu gosto muito de pegar edital, eu leio edital e aí eu limito entre essa minha criatividade e aí eu escrevo para aquele valor. Eu já sei quanto custa uma coisa ou outra, né? Já tenho uma ideia. Claro que eu não tenho a ideia perfeita, certinha, né? Então aqui, custo com papéis é R$50,60. Não, mas já tenho uma boa ideia. Isso me ajuda muito a essa criação. Não atrapalha. E aí, quando a gente vai escrever, né? Eu considero dois espaços muito interessantes para você pensar como a tua criatividade ela pode agir. Uma vez que você delimitou o gênero, delimitou o público, né? Já tem o conhecimento da parte financeira, para mim são os beats e os personagens, tá? Geralmente até no meu processo criativo, eu penso até primeiro no desenvolvimento melhor dos beats, e depois eu vou para os personagens, mas é o meu processo criativo. Eu preciso entender o meu processo criativo, o melhor de mim, para que eu possa extrair o melhor da minha criatividade. E aí a minha criatividade não é igual à sua. Aí você pode seguir numa casinha, né? Ó, a criatividade de todo mundo é assim, ou você pode se entender, né? Ter um autoconhecimento e você buscar as melhores opções para você. No meu caso, eu gosto muito de academia, assim. Não é que eu gosto muito, na verdade eu odeio academia, mas eu preciso fazer academia. Então, eu já sei que um processo da academia, geralmente quando você faz algum exercício aeróbico, né? Acho que é aeróbico. Quando envolve o ar, né? Você, enfim, precisa se movimentar com... Não puxar peso, né? Eu não gosto de puxar peso. Mas quando você precisa fazer alguma coisa assim, estimula algumas zonas do cérebro ligadas à criatividade. Cara, eu vou pra academia, boto uma musiquinha e vou criando lá. E geralmente começo pelos beats, tá? Depois eu coloco um personagem mais ou menos, depois eu vou melhorando eles. Mas é o meu processo. Agora eu vou dar uns exemplos para vocês de personagens que eu acho criativos, para você entender um pouco mais tanto os beats quanto os personagens. O House eu acho muito criativo. Por que eu acho o House criativo? É um cara que é médico, ele tem que ter contato com pessoas, ele teria que, teoricamente, amar as pessoas, mas ele é meio que sociopata, ele não gosta de gente. Ele não gosta de pessoas. Então, esse contraste cria um personagem que eu acho muito criativo. E, geralmente, você vai olhar, ver o House e você tem raiva, às vezes, dele. Você pensa assim, pô, cara... Ele errou desse jeito? Não é possível, né? Mas ele erra porque ele é meio turrão, né? Digamos assim. Mas o House é um personagem que eu acho muito criativo. Essa dualidade, ela não é um cara perfeito, não é um médico perfeito, cara. É completamente imperfeito. Isso é legal. E o Shaw do Psyche? Pô, eu acho fantástico. Por quê? Aí o Psyche, pra você entender, o Psyche é uma série que basicamente tem um filho de um policial, né? Esse filho do policial, desde pequeno, é ensinado pelo pai a olhar para as coisas e perceber cada detalhe das coisas e vem na sua memória esses detalhes sempre que ele precisa. É um cara que tem uma memória fotográfica muito bom. Em algum momento ele vai parar lá na delegacia, ele olha, na verdade, um crime acontecendo na TV, ele faz uma leitura corporal, né, de uma pessoa que está dando entrevista, ele fala assim, esse cara aqui, ele que cometeu o crime. Ele começa a ir na delegacia, ele vai na delegacia, chamam ele, né, para falar sobre o crime, só que é uma habilidade dele. Ele não é um vidente, né, só que ele começa a se colocar como vidente. Então, isso é fantástico porque ele não é vidente, ele se coloca como vidente, mas apenas ele e o amigo sabem que ele não é vidente. Ele é uma pessoa que sabe ler muito bem as pessoas, os sinais, né? Então, por isso que eu acho criativo. E aí, nas situações que esse personagem entra,
ele faz coisas muito engraçadas, assim, eu gosto bastante do Shadow Psy por conta disso, e do House também. Personagens em situações criativas, tá? Perceba, você pode ter um personagem criativo, muitas vezes um personagem que é um pouco mais normal, ok. Mas eu acho também importante as situações criativas. Aí vou pegar aqui exemplos que eu sempre dou, mas vou ampliar um pouquinho mais, né? A Pulp Fiction, eu acho que tem situações muito criativas, né? Por exemplo, você não vai imaginar que um cara que é ligado aí a morte, né? Ligado à morte, ele vai numa casa, vai num apartamento, em algum momento tem um boxeador, esse boxeador ele tá tentando pegar um relógio que está nesse apartamento que é dele, e tem um cara que teoricamente teria que matar esse boxeador. Só que esse cara que teria que matar o boxeador, ele chega no apartamento e precisa usar o banheiro. E aí ele vai pro banheiro e tá lá no banheiro desarmado. Então nesse momento, o boxeador chega para pegar o relógio, ouve um barulho, esse que é o Vincent, né? Feito aí pelo... Como é que é o nome? John Travolta. Então ele sai do banheiro e aí o Butch, ele mata o Vincent. Pô, é uma situação criativa. Quando você vai pensar que tem um cara lá, que é um matador de aluguel, um matador que ele tá no banheiro do local, ele só morre porque ele foi no banheiro e deixou a arma lá. Cara, isso é uma situação criativa. E eu falo isso porque o Pulp Fiction ele é considerado um filme muito bom, uma referência de estudo muito boa. E o Tarantino é considerado aí um diretor e roteirista aí pós-moderno, um cara que mistura mesmo gêneros, tá? Isso é bem bacana. E também, esse é um exemplo que eu sempre cito, que é o confronto entre o Marcellus Wallace e o Butch. Então, pô, tá lá o Butch, que é esse mesmo boxeador que matou esse cara no banheiro. Então o boxeador tá no carro dele, ele passa pela rua e tá lá o chefe do tráfico, que é o Marcellus Wallace, passeando lá com rosquinhas pela rua. Trocam olhares, começam uma troca de tiros, eles vão parar dentro de um local, dentro de uma venda de coisas, não sei se coisas antigas, enfim, uma venda de algumas coisas, né? Uma loja, né? Com algumas coisas. Então ele para lá dentro da loja, os dois caem lá, ensanguentados e tal, e aí o cara, dono da loja, ele rende os dois. Aí você pensa, pô, ok, vai chamar a polícia, ele chama a polícia. Só que o policial que ele chama é um cara que gosta de deflorar as pessoas. Então ele leva o Marcellus Wallace lá para uma salinha e começa a deflorá-lo. Ao mesmo tempo, o Butch, que é esse boxeador, ele deixa um homem vestido de sadomasoquista cuidando desse boxeador. Até o momento que o Butch se livra do sadomasoquista e ele devia ir embora, mas não vai embora, ele vai salvar o Marcellus Wallace. Então ele vai salvar o Marcellus Wallace não com uma arma, mas com uma espada de samurai. É tudo absurdo se você pensar. Só que como ele constrói a coisa, é muito criativo, na verdade. Por quê? Porque a gente sabe o filme que é o Pulp Fiction. Então essa construção, não apenas como roteirista e como diretor, ele foi muito criativo nessa construção. Agora, eu pergunto para vocês, como o Tarantino escreveu o confronto entre Bush e Marcellus? Aí eu peço para que vocês vão um pouco para trás, façam uma outra pergunta. Quem é Tarantino? Essa é a grande pergunta. Aí você precisa entender o passado do Tarantino. Porque assim como você, que tem os seus filtros, as suas experiências de vida, aquilo que você consome, o Tarantino também tem as dele. Então o Tarantino trabalhou uma locadora de vídeos chamada Video Archives, em Manhattan Beach, Califórnia, durante os anos 80. Lá ele assistia e discutia filmes com os colegas e clientes, o que o ajudou a moldar o seu vasto conhecimento sobre cinema. Ele passava longas horas imerso em todos os tipos de filmes, desde clássicos até produções B. Tá aí essa característica que ele gosta de muito sangue, né? O que influenciou o estilo de suas obras, que combinam referências e filmes de gêneros e épocas diferentes. Então a criatividade dele só pôde agir da forma como agiu porque ele tinha um passado, ele tinha consumido coisas que o fizeram realmente ter visões diferentes sobre as coisas, né? Então ele tem... E aí você pensa assim, pô, mas o Tarantino foi sempre grande. Não, calma, ele não foi sempre grande, ele trabalhava numa locadora. Então vou citar um exemplo do Tarantino em relação a essa parte financeira. No filme Cães de Aluguel. Então o filme Cães de Aluguel, ele basicamente ele era um filme para custar aí $30 mil, para ser feito com atores não muito conhecidos, mas o Tarantino mostrou o roteiro, né, por Harvey Keitel, né, que é esse cara aqui do lado,
que leu o roteiro. Ele gostou muito e começou e falou com outros atores, eles conseguiram fazer a obra por 1,2 a 5 milhões de dólares, tá? 1,5 milhão de dólares, tá? Então ele conseguiu. E não é um orçamento muito grande, né? Quando você pensa em indústria estadunidense, né? Indústria de Hollywood. Então essa questão quando ele pensou esse filme, olha que fantástico, o filme que acontece basicamente em 2 ambientes. Tipo assim, 3% do filme é num ambiente e o resto é somente no ambiente. Ele já pensou nisso na parte financeira aqui, ó. Ele já imaginou que um filme num ambiente só era um filme que era mais controlável, que teria mais condições de acontecer, ainda mais para esse início de carreira dele, tá? E ele realmente ele unia, né, os gêneros. Então, no Cães de Aluguel, por exemplo, ele é um thriller criminal, mas ele traz elementos de outros gêneros, como filmes de ação, drama e suspense. Cara, olha como a criatividade dele agia, então. Ele agiu muito assim, né, não só em como fazer, mas ele precisou entender também dos gêneros, a parte financeira, para aí sim produzir algo que fosse considerado, criativo. Não é todo mundo que consegue fazer isso, fazer um filme aí de 1 hora e pouco andar no ambiente só, basicamente, né? A criatividade tem que estar muito presente nesse caso, nos diálogos. Então ele conseguiu fazer isso. Em relação à direção, tá, falamos de roteiro, ok. Então roteiro a gente já entendeu que, né, tem que entender, né, todas essas partes. Roteiro foge? Não, mesmo padrão. Só que as preocupações do roteiro não são para criar a história, são para representar a história criada. Tá? Então, por exemplo, cena do tiro, né? Em comédia, como é que é uma cena de tiro representada em comédia? Às vezes nem tem. Às vezes a cena do tiro, né, o diretor sabendo que é uma comédia, por exemplo, né, sabendo do gênero, ele vai tirar até a cena do tiro. Tá? Vai ficar uma coisa subentendida. Então, na comédia, é muito comum não ter. Agora, quando a gente pensa em outros gêneros, o diretor vai ter que entender com as suas referências, né, qual o som que esse tiro tem. Nessa cena de tiro, eu vou usar câmera lenta, né? Bong Joon-ho faz isso direto, né? Usa cenas de tiro, cenas de violência com câmera lenta. É construção de silêncio. Isso é construção de silêncio. Matrix, por exemplo, com as balas, né? É um outro tipo de construção. Django Livre, é tiro acontecendo mesmo com sangue saindo para todo lado, e esse sangue tem muito volume. Eu estou te citando aqui diferentes modos de construir uma cena específica, realizadas realmente por diretores né, em filmes diferentes. E se você usar numa mesma cena com tiros, slow motion e fast motion, quer dizer, câmera lenta e acelerando essa câmera. Sherlock Holmes, a série, a série que foi com Robert Downey Jr. Cara, você pode representar cenas de filmes de maneiras diferentes. Aí você vai pensar assim, mas eu posso ainda misturar esses diferentes tipos de representação. Pode. É aí que a criatividade começa a agir. Então a criatividade sem rumo não leva a nada. Agora, quando você tem uma criatividade que ela tem essa área bem delimitada na sua atuação, aí ela começa a produzir coisas. E efeitos especiais, né? A nossa última área. Ela tá, né? O técnico em efeitos especiais, ele vai conversar aí com o diretor, né? Ele vai olhar o roteiro também, tá? Então ele precisa ter o conhecimento. Geralmente o público já está definido até pelo diretor, né? O público é esse aqui, ó. A gente vai fazer isso. Financeiro, ó, tem uma verba de tanto para fazer esse efeito, né? O gênero e tipo de produto também já está definido, né? O que ele vai precisar fazer, muitas vezes, a criatividade dele. O diretor já trouxe as condições, agora ele precisa resolver o problema. Ele, com seu conhecimento, ele vai resolver o problema. Esses conhecimentos, eles podem acontecer aí estudando, fazendo curso, de repente você está fazendo efeitos especiais, você está buscando conhecimento de fazer, né, tiros, explosões, efeitos com luzes, maquiagens e próteses. E aí, você, como aluno, tá? Qual o processo natural do exercício da tua criatividade? Você vai perceber assim, ó. Primeira coisa, o maior tempo para criação, isso é normal. Você vai levar mais tempo para criar. Normal. Às vezes no meio de uma classe, assim, né? Às vezes você tem a ideia de que você precisa pensar rápido. Não, cara, é normal, você estar acostumando isso. É normal também ter insegurança. Quer dizer, aquilo que eu estou fazendo é uma viagem ou é normal? Sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque você está aprendendo isso aqui, ó. Você está aprendendo a ter conhecimento.
você está aprendendo a entender o público, você vai estar aprendendo a entender a parte financeira, você está aprendendo a entender os gêneros e os tipos de produto. É por isso que você vai demorar mais tempo para criar. É por isso que vai ter uma insegurança natural. Isso às vezes acontece não só para alunos, tá? A gente que está no mercado acontece. Precisa revisitar isso aqui. Entender público, entender financeiro, entender conhecimentos, gêneros e tipos de produtos. Tá? Como é que você... O que te ajuda nisso, né? Público, estudo de mercado. Né? Você tem que entender, né? Buscar entender um pouco sobre o mercado. Quem consome romances, quem consome trash, né? Entende esse público. Gêneros e tipos de produtos, você vai ter que estudar. A questão do gênero é uma questão que envolve o mercado também. Tá? Ela envolve o mercado. Envolve iconografias. Quer dizer, o western já é bem característico. Você bate o olho no western e já sabe que é western. Tem uma iconografia, né? O cowboy, o chapéu de cowboy, a coloração um pouco mais para o marrom. Você precisa entender esses elementos, tá? Financeiro, cara, eu considero de verdade. É claro que o cara que é produtor executivo, ele vai ter uma afinidade maior com essa parte financeira. Mas o cara que não é experiência. Ele faz um, faz outro, já sabe quanto custa, né? Fazer um tipo de cena. Experiência, vai te dar com o tempo. Conhecimento é estudo, cursos, experiência, experimentações, tá? Quanto mais você experimentar, mais você vai saber que dá certo, que dá para fazer. Agora, como aumentar a tua criatividade? Isso aqui é um gráfico que eu coloquei aqui, só para você entender como é que é a criatividade, como é que ela vai aumentando quando você implementa essas coisas, né? Você vai ter mais estudo, né? Às vezes, o que é o estudo? Cara, você vai escrever de repente, né? Roteirista, vai para filosofia, lê um pouco de filosofia, vai te ajudar a definir às vezes diferentes tipos de personalidades, né, do teu personagem. Experiências normais, conheça a gente, tenha experiências diferentes. Eu tiro muito personagem das minhas vivências do dia a dia comuns, tá? Tarantino também faz isso, das pessoas que ele conhece, ele começa, ele olha, observa e começa a criar as deles. Assista a diferentes gêneros. Às vezes você vai escrever um roteiro ou dirigir um tipo de filme, você está acostumado com um tipo de gênero, você não quer sair dele. O que eu sugiro? Sai da caixa. Mesmo que você não for usar os diferentes gêneros, consome. Você está estudando, assim como, né, um médico, de repente, ele vai ter que estudar de diferentes áreas aí, você também, cara, pega e assista diferentes gêneros. Você vai ter que sair da tua zona de conforto. E aí quando você tem essas atitudes, a tua criatividade, ela começa a aumentar gradativamente. Mas não vou mentir para você, é uma reta, né? Não é uma reta. Você vai ter, né? Começa a ser um pouco criativo, aí tem uma baixa, aí aumenta mais um pouco, aí abaixa de novo, aí você cria uma coisa legal, depois você cria uma coisa mais ou menos, aí depois você cria uma coisa muito boa, aí você já cria uma coisa um pouco melhor do que antes, mas ainda pior que essa última, e você vai crescendo. Até quem já trabalha muito tempo com a criatividade passa por isso, quem dirá, às vezes o aluno, quem está aprendendo. Então, o ciclo da criatividade, eu estou falando isso por quê? Para você ter confiança e para você entender como é que é esse processo, para você entender e tornar esse processo mais palpável para você, para não ficar, né, aquela coisa espalhada. Não, pô, estou te mostrando, a criatividade ela envolve tudo isso. Porque sem isso, a criatividade é uma viagem. Pode acontecer no livro? Pode, mas estamos discutindo aqui não livro, tá? Livro talvez seja uma outra discussão. Estamos discutindo aqui cinema e audiovisual. E tudo isso de um processo mais profundo agora. Tudo isso é material rico para quê? Para o inconsciente. Lá quando a gente falou de imersão, eu comentei que a gente tem a nossa mente inconsciente, que é 95% do nosso potencial na nossa mente, e a nossa mente consciente, 5%, cara. Então, entre essas duas existe o fator crítico que ele, de repente estou falando alguma coisa para o teu consciente que é 5%, você está falando assim, isso aqui é besteira. Quem está falando é o fator crítico, que é ligado às tuas experiências. Quanto mais você começa a consumir, as repetições são um modo de você entrar nesse inconsciente, repetições. Então, quanto mais você consome produtos diferentes, essa matéria-prima começa a entrar nesse teu inconsciente, essa área que é muito grande da tua mente. Dessa forma. E depois de um tempo que você realmente consome isso, naturalmente, né, lendo mais, estudando, isso começa a extravasar para o consciente. Então as ideias elas vêm assim, se inunda o inconsciente com informações, né, consumindo realmente, vivenciando realmente, né, não só pegando o livro passando, não, calma, lê com atenção, e depois de um tempo isso vem em forma de ideia
para tua mente consciente. Ao ponto que você vai, né, alguém vai falar alguma coisa, você vai ter uma ideia. Vai ser assim. E assim é o processo para aumentar essa criatividade. E como acontece essa criatividade, que é uma criatividade realmente ela é mais consciente. É uma criatividade que você vai ter confiança no que você está fazendo, você vai desenvolver esses elementos para chegar num ponto que seja interessante para você. E quando você estuda, cara, tá em desenvolvimento, tenha calma, não é de uma hora para outra. E assim eu finalizo o nosso conteúdo de hoje. Deixa eu abrir agora para as... Didio levantou a mão. Espera aí que eu vou chamar você. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Espera aí. Didio, pode falar, Didio. Foi na hora que eu entrei, foi sem querer. Desculpa. Ah, tudo bem, fique tranquilo. Vou ler aqui o... Tá tudo bem com você, Didio? Boa noite a todos aí, beleza. Boa noite. Espera aí, deixa eu abrir aqui o chat aqui do lado. Patrick. Ah, e tem romance e criatividade. Minha Noiva é um Extraterrestre, esse é um filme que pensei. Kim Basinger, legal. Kim Basinger e Dan Aykroyd. Legal, pessoal. Pessoal, acompanharam aí? Quero ouvir vocês agora um pouco. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar algum anseio, alguma dúvida, alguma emoção? Vou aproveitar aí. Então, pode falar, então. Deixa eu ver agora. Então, eu acho que eu estou nessa fase que você falou de criatividade aí, né? O projeto que eu estou tentando fazer, trabalhar, acho que eu comentei com você, presencial, né, contigo, fazer as maquetes e fazer a filmagem dentro das maquetes e tudo mais. Não maquetes profissionais nem nada, feito com papel machê, papelão, nessa faixa aí, pintado com tinta e usando areia para dar textura. Eu estou me aventurando, eu acho que é uma... Cara, isso eu achei muito criativo. Estou tentando criar. Isso eu achei muito criativo, cara. Só que você tem que ver qual o público que vai consumir. Mas é uma ideia muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu acho que tem tudo para você realmente fazer. Mas sempre, nunca esqueça que para uma planta crescer, ela tem que ter o terreno fértil dela. Cara, bonito isso, hein? Foi bonito. Mas ela precisa ter o terreno fértil dela. Porque se você não plantar em terreno não fértil, você não vai ter a atenção que a tua obra precisa. Por isso precisa definir esse público, precisa definir muito bem. Eu estava vendo uma parte de ficção, né? E experimental. Ficção experimental, porque é um cientista louco, está vindo do passado para o presente e o cara vai levar ele para o passado. Então, uma hora eu posso até explicar melhor, mas... Bom, eu estava com o apoio de todos os alunos da escola, né? Onde eu estudo lá e trabalho. Legal. Com o pessoal de direção de arte. Só que eu estava com apoio, só que o pessoal já se afastou da ideia. É ao contrário, né? Por que se afastaram da ideia? Da ideia, se distanciaram um pouco. Também que tá todo mundo com projeto, né? Tá todo mundo para entregar, dei Paulo Gustavo aí, até dezembro, então tá todo mundo correndo agora. Ah, tá. Eu falei, alguns processos vão ser solitários no começo. Tem que acreditar na sua ideia. Mas legal, cara. Legal. Agora, claro, dentro de uma escola na qual a arte é o princípio de tudo, né? Uma escola de artes, enfim, no qual você faz parte, é um público que vai consumir isso. Então, quando você pensar em como você expande isso para outros lugares, tem que pensar qual o público que vai consumir isso, qual o público que vai valorizar o que você está fazendo. Esse é um pensamento mais profundo, porque pelo que você me mostrou, cara, tem muita chance de ser uma coisa muito boa para mim, mas eu não fiz o levantamento em relação ao teu público. Mas muito boa ideia. Bom, é uma coisa que uma continuação do que eu já tenho, né? Que eu fiz na época da pandemia, dentro da escola.
Mas colocar ele dentro de uma maquete, fazer o filme usando maquete, painéis, vou usar uns painéis também de 2 metros por 1,5 metro e tudo mais. Tá meio aventura aí. Tô arriscando ainda. Sim que é bom, tem que arriscar mesmo, tá certo. O Jota tinha levantado a mão, Jota? Não, é que a hora que o Didi falou, eu ia perguntar qual era o gênero, o que ele tinha de contexto, mas ele deu uma explicada aí sobre o cientista, eu até baixei, que eu ia perguntar se era uma coisa tipo meio Power Ranger, porque a hora que você falou do público e tal, e o Power Ranger usava muito esse lance de maquete, né? A hora que tinha os Megazord e tal, os bichos cresciam lá, eles usavam esse lance de maquete, assim, pra lutar e tal. Eu pensei em maquete pra explosão, né? Pra fazer uma explosão mais controlada, assim, tipo, fazer uma maquete, sei lá, 40, 60 centímetros, e as coisas. Fazer uma Casa Branca e explode a maquete da Casa Branca. Isso é bom, isso é bom. Não tá no intuito de explodir, mas quem sabe no final possa explodir alguma coisa. Eu tô pensando mesmo, depois das aulas dele aí, tem que explodir alguma coisa. Tem que pensar. Mas as maquetes é feita de papelão e só vai ficar externo, né? Entendeu? Tem na faixa de 30 mesmo, ó, de 30 a 40 centímetros, para poder usar o chroma key, que eu vou entrar dentro da cena. E é o Dr. Wiggle, eu vou voltar, eu estava participando do festival, não caiu o Dr. Wiggle, né, não entrou nesse daí, eu já vou liberar no YouTube depois. Mas aí eu falo pro pessoal aí, falo pro Nelson, passar para vocês aí. Legal. Patrícia perguntou aqui, definição. Desculpa, é ficção, tá? É ficção, expressionismo alemão. Desculpa, eu ia responder isso aí e acabei aumentando a resposta. É expressionismo alemão com ficção. Isso é muito importante, até quando você pensa em como você vai divulgar o seu trabalho, vai divulgar de repente no YouTube, até no meio que você vai divulgar, você precisa pensar nesse público. E cada uma dessas ferramentas e mídias tem um modo de você encontrar esse público. Tá? É claro que sempre depende do teu objetivo. Você consegue segmentar, vamos passar para uma outra linguagem, né? Segmentar os públicos diferentes de acordo com a mídia que você trata. Então, uma coisa é você fazer um filme que, de repente, para passar na escola. Outra coisa é você fazer um filme que você quer que muitas pessoas vejam no YouTube, por exemplo. É uma outra mídia, tem que ter um outro conhecimento, que daí eu indico, né? É o Google Ads, pelo Google Ads, você entender e segmentar esse público para o qual o teu filme vai agir. Assim como se você for fazer um canal no YouTube, você tem que seguir algumas regras de SEO e seguir, se você quiser investir, por exemplo, em publicidade, você tem que acessar o Google Ads para fazer esse impulsionamento pagando, né? Para ter as pessoas se inscrevendo no seu canal, enfim, ou vendo o seu filme. Por isso que eu falo assim, quando a gente pensa em audiovisual, a gente tenta trazer um pouco mais essa noção de que, embora haja arte acontecendo, mas também é um mercado. E vai depender, sim, muito do objetivo que você quer com a tua produção. Então, isso é importante. Quando eu falo assim, que é entender público e gênero, né? Aí, emendando aqui com uma pergunta da Patrícia, né? Define-se público pelo gênero e pela história. A questão de gênero, vou pegar minha pesquisa mesmo sobre gênero, né? Então, tratei aí de cinema catástrofe. Cinema catástrofe é um cinema que, né, tem, enfim, aviões que explodem, né, ou podem, as torres gêmeas, por exemplo, também é definida como cinema catástrofe, mas não necessariamente trazem ideia de fim do mundo. Dentro desse gênero existe um filão, que não é definido nem como subgênero, que é o que eu estudei. Um filão, que é o apocalíptico, são filmes que trazem a ideia de fim do mundo nas catástrofes. Então, entenda que são públicos muitas vezes diferentes. Eu posso, por exemplo, pegar um público até, dependendo da história e do gênero, né? Só para te dar um exemplo, Patrícia, que é um público mais religioso, de repente, dependendo da história e do gênero. Então, é os dois. É uma análise que ela não é... Até porque o gênero, e até hoje em dia, não é um gênero que é muito cru, né? Puro. Você vai ter misturas, né? Tem um gênero predominante, mas tem outros gêneros que vão se encaixar aí também. Então você define o público pelo gênero, pela história e também pelo mercado, né? Tá? Agora, Patrick vê um filme de ficção que vi ontem, Geração do Futuro, que envolve tecnologia ou seja, como nascerão os bebês no futuro. Tinha uma cápsula em forma de ovo que deu em streaming, parceria do Telecine. Eu não assisti esse, preciso assistir, porque encara o seguinte, Patrick, eu gosto dessas coisas, pra mim pode ser super legal. Agora, de repente, mostrar um filme desse pra quem é do romance, por exemplo, pode ser viagem, entendeu? Depende desse
Por isso que tem que se definir sim o público muito bem, muito bem. Não que você consegue fazer uma segmentação desse público, quer dizer, encontrar esse público de uma forma muito pontual, sem nenhum erro. Não estou falando isso, tá? Até quando você vai procurar o público na internet, você não consegue fazer uma segmentação desse tipo. Mas você precisa remar em direção a uma certa segmentação para entender esse público. E como você vai chegar nele? É pela TV? É pelo streaming? É pelo canal do YouTube? O que você quer, né? Fazer esse objetivo. Patrícia, entendeu essa questão? De como, assim, mesmo o gênero ele delimitando, ainda assim há dentro dos gêneros os filões que você pode aproveitar, enfim, o caminho da sua obra, digamos assim. Jota, pode falar, Jota. Não, mas que nem nesse lance que a Patrícia comentou aí, né, sobre o lance de você definir o público. Você pode ter, tipo, um público diferente dentro do mesmo gênero, tipo, só com um efeito especial, assim, variando, sei lá, não sei, na minha cabeça. Eu tava vendo esses dias aí na Netflix, acho que saiu uma série de investigação e tal, mas você vê que no assassinato ali e tal não mostra sangue, não tem nada muito explícito e tal, então já é uma coisa que ele vai mais pro lado do drama ali, do negócio, mas o foco é a investigação, mas ele vai mais no drama. Agora, se você pegar um CSI mesmo, aí o cara já bota só os pedaços da galera lá, entendeu? Minha mulher nem gosta de assistir muito, porque tem lá os pedaços do pessoal lá e tal. Sim, sim. Então, acho que dentro do efeito você consegue dar uma segmentada nisso também, né? Depois que você tem essa definição ou não? Cara, assim, você vai tentar. Mas, vou te ser sincero, você não vai conseguir fazer uma segmentação perfeita. Você consegue, assim, não é um mundo perfeito, digamos assim. Você vai atrair gente né, que relativamente, às vezes, ela tá aberta a consumir um certo tipo de produto, né? De repente, putz, eu com minha esposa adora ver filme e série que tem trash, cara. Ela não gosta, não tem jeito. Então, ela vai consumir, às vezes, porque tá comigo. Você vê como é que essa segmentação é imperfeita, né? Então, porque as pessoas têm, no dia a dia delas, têm vivências diferentes, pensamentos diferentes. É claro que a própria publicidade hoje em dia, Jota, ela está pendendo aí essa observação do usuário, do público, para que ele consuma cada vez coisas mais voltadas para ele. Se é um cara que gosta de consumir mais um anúncio vamos falar de anúncio mais por imagem, a segmentação, a IA das ferramentas diferentes vão fazer com que chegue um anúncio mais imagem. Ao mesmo tempo que alguém que consome mais, converte mais com vídeo, ela vai consumir. A IA das plataformas de impulsionamento vão definir essa publicidade, colocar uma música por trás dessa imagem. As coisas elas pendem para essa segmentação maior, mas na realidade não conseguem muito bem. Mas ainda assim, ter um caminho, né, de segmentação, você pensando, te ajuda ainda assim a deixar no mínimo o teu projeto para edital mais coerente. Tá? Mas só para você entender que não é uma perfeição. São caminhos que você toma e, digamos assim, você tem 50% de controle, 60% de controle e 40% de não controle. É melhor você jogar com 60% do que você deixar de jogar. Beleza? Você consegue delimitar mais ou menos uma área ali de trabalho, né? Tipo, vai ter gente que vai cair, que tá fora dessa bolha aí, mas trabalha dentro do... Sim. Pegar a parte de publicidade, só para você ver um exemplo. Você vai, de repente, fazer uma publicidade no Google. Tá, no Google. Você consegue, na publicidade do Google, definir assim, ó, eu quero que essa publicidade apareça para quem já viu o vídeo desse canal específico. Só que nem todo mundo que vê vídeo desse canal específico gosta de canal específico. Às vezes vai conhecer, não gosta e sai. Acontece, as pessoas às vezes gostam, outras não gostam. Então, dentro desse público na publicidade, às vezes o investidor ele vai investir o dinheiro para que a publicidade chegue para esse público. Mas às vezes vai chegar para 60% de um público que seria realmente... E aí a inteligência artificial ela vai tender a observar esse público que converteu como um público que ele pode... vai otimizar, né? Então vamos pegar mais gente parecida com essas pessoas. A própria IA faz isso. Então, ó, quem consumiu esse canal e de repente comprou esse conteúdo, vamos pegar gente parecida, tá? Então, você vê ainda mais com a IA, como a IA ela vai agir, e age não só na publicidade, como também no streaming, né? Para te indicar os produtos que tem mais a ver com você. Ela tem esse perfil, né? do consumidor.
E é o momento que eu trago essa reflexão para vocês, para a gente colocar o pé na arte, os dois pés nas artes, os dois pés na arte, no cinema como arte, mas também entender o processo como um mercado. Porque é a partir daí que você vai começar a fazer uma paixão sua se tornar algo cada vez mais viável e você colocar o teu jeito de fazer, criar a tua personalidade. Tem que ter público, tem que ter para quem vai, tem que definir gênero, tem que brincar. Você já sabe que pode brincar com gênero, né? Então você já tem essa permissão. Então manda bala. Beleza? Lincoln levantou a mão também, Lincoln? Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Lincoln. Professor, voltando lá no início da aula, quando o senhor falou lá do falso documentário, eu me lembrei de um acontecimento que teve nos Estados Unidos, eu acredito que foi lá em 1938, se não me falha a memória, né? Quando um radialista, ele narrou aquele roteiro de Guerra dos Mundos, né? Sim, sim. Que deixou os Estados Unidos em histeria coletiva, né? Sim. Então, isso seria um exemplo, né, do que aconteceu com a sua enteada, né? Que ela acreditou Sim. que existe mesmo, né? Sim. Então, as pessoas acreditavam que o planeta estava realmente sendo invadido por extraterrestres, né? Sim. Quando você falou, eu linkei as duas informações. Com certeza. Lá teve gente fugindo, teve gente pegando o carro e indo embora. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Claro que nesse caso específico foi a questão do rádio, né? Mas quem disse que vocês não podem, né, aproveitar as outras mídias também? Tá? Quando você vê como um negócio, é assim, de repente um roteirista, ele tá próximo tá muito mais próximo aí para a escrita de um livro, por exemplo, né? Em relação ao seu talento, aquilo que gosta de fazer. Tá? Então, percebam em como você pode exercer sua criatividade não apenas no cinema, mas em pequenas extensões que podem ter a ver com vocês. Mas muito bom exemplo, Lincoln. É isso mesmo, cara. Isso mesmo. Outra coisa que eu queria comentar, né? A Patrícia, né? Acho que a Patrícia, o nome dela, ela falou lá que Extraterrestre, um filme de romance, é criatividade, né? Eu acredito que seria assim, eu acho até que você falou isso, né? Depende do público-alvo, né? Porque assim, eu, por exemplo, eu não imaginaria um ET no filme lá 9,5 Semanas de Amor, né? Seria totalmente fora da casinha, né? Aí ela citou aquele filme com a Kim Basinger, né? Meu Namorado é um Extraterrestre. Só que esse filme que ela citou, ele é uma comédia romântica, né? Então a comédia romântica, ela permite. A comédia permite, sim. Sim. É perfeito essa tua colocação. Por isso que depende do gênero, depende do gênero. Tem que entender o gênero, tem que entender o público. Mas tem filmes que eu não vou assistir, eu precisaria realmente assistir para fazer uma avaliação. Mas é perfeito isso. Tem gêneros que vão trash, permite tudo, cara. Você pode colocar fantasma, você pode colocar extraterrestre. É isso mesmo. Por isso que a gente quer em algum momento especificar mais cada gênero para vocês. E fazer um estudo de cada gênero, porque cada gênero tem alguma coisa para oferecer para vocês. Cada gênero ele vai ter, e cada tipo de produto também vai ter uma coisa para oferecer para vocês. A gente acredita muito nisso. Mas é isso, cara. Pô, parabéns pelas colocações de vocês, muito boas. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma colocação aí? Mais nada? Então, vou encarar o silêncio com vocês como tudo tranquilo, então. Pessoal, deixa eu ver. Ó, o Gasparzinho, né? O Gasparzinho. É verdade, o Gasparzinho aí permite uma fantasia, até na forma de construção, né? Sempre o Gasparzinho ali permite uma fantasia com um público infanto-juvenil aí. Através da minha janela. Preciso ver esses aí. Mas aquela questão que o Lincoln traz também, Patrick. Depende do gênero. Tem gêneros que vão permitir, né, essa contextualização, esses aparecimentos, vão até facilitar uma hibridização, né? Tudo depende. Por isso que aqui não dá pra gente fazer uma regra geral, mas a gente traz um caminho para vocês fazerem uma análise, né? Por isso que essa questão é público, é gênero, tipo de produto, conhecimento que você tem, e essa viabilidade financeira, que geralmente ela vai mandar bastante, tá? Mas também não adianta ter muito dinheiro e não saber como construir.
Aí vem o conhecimento para poder acoplar nessa somatória. Tudo bem, pessoal? Mais alguma colocação, mais alguma dúvida, mais algum pensamento? Anotei aqui. After é da HBO, através da minha janela da Netflix. Legal. Pessoal, obrigado pela presença de todos aí. Belo desastre do Prime Video. Legal, Patrick. Várias contribuições aí, Patrick. Muito obrigado. E muito obrigado a todos aí pela presença. Depois eu colocar essa aula aí para vocês, no sistema de vocês. Tudo bem? Obrigado, Vitor. Obrigado. No próximo eu quero fazer sobre Chroma Key. Eu quero mostrar uma coisa mais prática com um programa aqui para vocês, tá? Como ajudar a dar uma coerência melhor para um Chroma Key. Porque o Chroma Key não é só colocar na tela um fundo azul, um fundo verde, um fundo vermelho, tá bom? Vamos ver, eu vou dar uma pensada aí, eu libero o assunto aí na semana que vem, tá bom? Mas tem grande chance de ser Chroma Key, tá bom? Grande chance. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Uma boa noite para todos aí. Uma boa noite e vejo vocês aí na próxima, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, e-mail da escola, pode mandar, não fica com dúvida, tá? Manda, a gente responde o mais rápido possível. E muito obrigado aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Semana que vem eu vou ficar colado, então. Tá bom. Sobre Chroma Key, eu vou precisar bastante aí desse apoio aí. Então pode vir aqui com a gente, vai ser um prazer ter você aqui. Valeu, boa noite a todos. Boa noite.